Oba, mais um podcast na Rádio Ceará, sou o João Lucas Barroso e comigo meu amigo Inácio. Inácio, beleza? Firme e forte com você? Graças a Deus eu tô bem, João Lucas. Muito bom estar aqui mais uma vez. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial pra gente. Eu queria que ele se apresentasse. Se apresente, convidado misterioso. Olá pessoal, olá João Lucas, olá Inácio. Opa, a voz é conhecida, viu? É verdade. Os ouvintes já conhecem essa pra voz. algumas. Eu sou o pastor Egberto, sou o pastor da Igreja Cristã Evangélica em Nova Russas. Sou casado há 15 anos com a Márcia e nós temos 3 filhos, a Sara, o Daniel, o Davi, e estamos aqui servindo a Deus, tendo esse privilégio de pastorear o rebanho do Senhor aqui em Nova Russas. Pastor, muito prazer recebê-lo aqui na Rádio Ceará, no nosso podcast. E o tema de hoje, olha só, minha amiga pornografia. Como assim, minha amiga pornografia? Pastor, essa amizade vale a pena? É uma amizade que vale a pena eu ter em minha vida? Se é que a gente pode chamar de amiga, não é? Exatamente. Tá mais pra amiga da onça, Tá mais né? pra amiga da onça. Exatamente. Quando você comentou comigo o tema, eu pensei nisso. Tá mais pra amiga da onça. Boa. Na verdade, não é uma boa companheira. A pornografia, na verdade, ela traz muitos males. E imaginamos às vezes que é só na juventude, na galera adolescente, mas na verdade é um problema que atinge adultos também, atinge um leque de pessoas muito grande. E temos muita coisa para abordar dentro da palavra de Deus sobre esse assunto. Pastor, é possível viver sem esse pecado? Sim, somente em Cristo Jesus. É algo que precisa da graça de Deus, de haver uma libertação para quem tem problemas nessa área. Somente em Cristo ele pode encontrar uma libertação real, plena nessa área. Não significa dizer que não sofrerão tentações, mas se o Filho vos libertar, a palavra de Deus nos diz que verdadeiramente sereis livres, inclusive dessas áreas, de todo pecado, mas de uma maneira específica, esse tem aprisionado muitas pessoas, mas em Cristo há uma liberdade, sim. Mas pastor, imagina só a pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador, mas se vê ainda praticando essas coisas. Como essa verdade, estou em Cristo, como ela pode viver essa realidade em sua vida e conseguir se libertar da pornografia? Bom, é interessante lembrar que no mundo há uma ênfase muito grande na pornografia. A pornografia ela vem de 2 palavras que é porneia e grafia. Então, antigamente, né, ela se referia só a porneia é todo tipo de imoralidade sexual ou todo tipo de impureza sexual, e grafia é escrita. Então, antigamente era toda literatura sobre impureza sexual, mas isso foi ganhando forma e tudo que se tornou gráfico de imoralidade passou a ser pornografia. Isso se estendeu de várias maneiras ao redor do mundo, mas com o advento da internet, isso começou a chegar muito fácil acesso às pessoas. Na palma da mão eles conseguem ter acesso à pornografia. Mas muitas pessoas que se convertem, elas já vêm com essa bagagem. Essa é a questão, né? E a pornografia, como ela ganhou essa questão gráfica, ela atinge os olhos. E dos olhos ela vai direto na mente. E ela começa a gerar muito lixo na pessoa com relação a essa questão da imoralidade sexual. De maneira que a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6,22, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão. Então, pelos olhos se chega muita informação na pessoa antes de ser convertida. Quando ela se converte, ela tem os seus pecados perdoados, ela tem uma nova vida em Cristo, mas aquelas imagens muitas vezes ficam. Nós vivemos em um mundo muito suscetível à lascívia, por exemplo. As pessoas hoje se vestem muito mal. Se você liga a TV, tudo na TV quer chamar a atenção para essa questão do corpo, da sensualidade. Então tudo isso traz novamente à memória das pessoas cenas de coisas que elas já viram no passado. Então a tentação ela se torna muito constante nessa área. Mas algumas pessoas, por dar vazão a isso, porque eu penso que a pornografia ela vem tentar preencher 2 áreas do ser humano, que é a questão de intimidade. Você vai ver que geralmente vê intimidade no corpo de uma pessoa, e a ideia de proporcionar prazer à pessoa, levar a pessoa a proporcionar um prazer sexual. Então, 2 coisas que, se você observar bem, em Deus nós poderíamos ter isso preenchido: a intimidade no relacionamento com Deus e um preenchimento da parte de Deus na vida da pessoa. E aí a pessoa, quando ela começa
a não se preencher de uma intimidade de relacionamento com Deus, de um prazer na vida com Deus, ela acaba deixando uma lacuna onde ela vai preencher com coisas erradas. E aí a pornografia vem como essa sugestão do diabo para meio que detonar a vida das pessoas. Interessante, né? Realmente, então, quando nós não estamos colocando Deus no centro da nossa vida, né? Porque Deus é o nosso Senhor e deve estar em primeiro lugar. Sempre outra coisa vai ficar no lugar de Deus. E geralmente, né? A pornografia tem encontrado esse lugar, né, nos corações de muitas pessoas, porque dá um falso prazer, mas depois vem terríveis consequências, né? Isso, e na sua pergunta, quando o crente, né, começa continua, quando ele vem dessa vida com esse problema da pornografia e de alguma maneira ele dá brecha na pós-conversão para esse pecado, se torna realmente uma luta travada naquela área ali, mas que, como eu falei no início, eu creio que com a graça de Deus em Cristo é possível haver libertação nessa área. A tentação ela poderá existir sempre na vida da pessoa, mas dizer que a pessoa vai ser sempre escravo desse pecado, eu não vejo dessa maneira. Cristo ele pode trazer, sim, libertação para qualquer pecado na vida do ser humano e de uma maneira muito específica nessa questão da porneia, da pornografia também. Essa área, né, é uma área que muitas pessoas têm vergonha de compartilhar, né? E acabam lutando sozinhas, não é verdade? Então, a pessoa que enfrenta lutas, né, tentações nessa área, ela deve compartilhar com alguém, pedir ajuda, ou só o fato de ser crente já tá bom, dá para lutar sozinha? Como é que funciona na prática esse tipo de coisa no que diz respeito à luta em si? O primeiro passo é a pessoa reconhecer que tem esse problema, né? O segundo passo é ela confessar para Deus, mas um outro passo importantíssimo é justamente esse, de procurar compartilhar com alguém que tem essa luta, porque geralmente tem a vergonha de compartilhar e no fundo a vergonha vai ser um aspecto de orgulho, de não querer demonstrar que tem aquela fraqueza. E mais bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, uma pessoa, quando ela tem a humildade de reconhecer que tem um problema, que tem essa determinada fraqueza, por assim dizer, e compartilha com alguém no intuito, alguém maduro, deve ser alguém maduro, que tem algo a ajudá-lo, conforme a palavra de Deus, o primeiro passo é esse, ela buscar ajuda, e com a graça de Deus, com certeza Deus irá agir na vida daquela pessoa. E a dica, né, para você compartilhar com o seu pastor, né, algum líder. Sim. E nunca com alguém do sexo oposto, né, pastor? Não é bom você compartilhar com pessoas do sexo oposto, porque primeiro é um assunto de intimidade, né? Um assunto Exatamente. de intimidade, mas é bom buscar uma pessoa madura, um líder de jovens, ou pastor da igreja, ou algum presbítero, alguém que tenha maturidade de aconselhar biblicamente nessa área, mas procurar uma pessoa do mesmo sexo, e sim, para não estar compartilhando coisas de intimidade e acabar sofrendo também tentações nessa área. Sobre os passos que foi citado mais cedo, um deles, que eu acredito que é um dos principais e mais importante, é se achegar a Deus, confessar esse pecado e pedir perdão. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que são acometidas por esse pecado, elas se sentem, ou também por outros pecados, se sentem indignas de se achegar à presença de Deus. E porque isso é uma estratégia de Satanás para realmente cortar a comunhão com Deus da pessoa, né? Pastor, a pessoa se torna indigna porque ela caiu no pecado da pornografia? A pornografia ela é um pecado como qualquer outro pecado. Primeira Epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, toda injustiça, toda, né? E em Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz, ela é poderosa para isso, para trazer perdão para qualquer tipo de pecado e em termos tanto da potencialidade do pecado, mas do quantitativo do pecado também. Então, seja qual for o nível do pecado ou a quantidade do pecado em Cristo, há perdão porque ele é rico em perdoar. Então, por meio de Cristo, nós alcançamos isso. Somos realmente indignos, mas por meio de Cristo, ele nos faz dignos. Sim, com certeza, quando nós nos chegamos com o coração quebrantado, pedindo a ele perdão pelo pecado cometido, e geralmente nessa área da pornografia, a pessoa se sente um pouco envergonhada, como você falou, mas é preciso enxergar a grandeza da graça de Deus. E através da graça que há em Cristo Jesus, nós podemos sim nos achegar a ele e pedir: Senhor, me perdoe, mas eu acho interessante não somente o confessar, mas
pedir a Deus uma libertação naquela área, que ele promova na vida daquela pessoa uma real libertação. Agora, eu falando aqui, parece que é fácil, o pastor acha que é fácil. Eu entendo que não é fácil, mas eu entendo também que há uma libertação em Cristo. Porque, como eu disse anteriormente, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse verdadeiramente é porque em Cristo há uma liberdade plena para qualquer área da vida da gente. E essa é uma das áreas que eu entendo que muitos jovens, muitos adolescentes, devido à facilidade que se tem hoje do acesso à pornografia na palma da mão, através do advento da internet, isso tornou algo que é muito acessível, mas que ainda assim o cristão não deve se acomodar, achar que não é isso mesmo, eu não vou ter vitória sobre isso. Não, em Cristo há vitória sim, e nele podemos ter plena libertação de qualquer pecado, inclusive da pornografia. Realmente, né, todo pecado é um problema do coração e temos que entender que em Cristo nós podemos ter libertação. Mas, pastor, quanto a este pecado, eu posso evitar certas coisas na minha vida, tipo, por exemplo, evitar internet em certos locais, evitar certas amizades. Há algumas coisas que eu possa fazer assim, na prática para diminuir as chances de tentações ou locais que eu esteja mais vulnerável a cair? Sim. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18 em diante, ele vai dizer: fugir da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Esse versículo ele já dá logo a dica, né? Fugir da impureza. Não é enfrentar, é fugir. Não é enfrentar, né? É fugir. Ele manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a nossa natureza, a questão da lascívia, da impureza, da porneia, a gente tem que fugir dela. E eu acredito que às vezes as pessoas acham que a pornografia ela só vai existir na vida dela se ele passar a acessar sites com conteúdo sexual e tudo, mas às vezes o cristão ele tem que vigiar em coisas que aparentemente são simples, mas que não são. Os olhares dele, seja para coisas que promovam a sensualidade, porque se ele cultivar aquilo no coração dele, logo logo ele cairá e chegará na pornografia de ver realmente cenas de sexualidade na vida dele. Ele vai chegar nesse ponto. Agora, eu penso que a gente pensa em colocar muros de proteção, ter cuidado, tomar algumas atitudes. Sim, a gente deve fugir, mas não esquecer de que isso é um problema do coração. O Senhor Jesus Cristo disse, né, que do coração procedem os maus desígnios. E é um tratar na alma mesmo, do coração. E Cristo pode, por meio do Santo Espírito, da palavra dele, ele pode tratar um coração que tem esse problema da pornografia. Então é bom sim vigiar com o olhar, é bom não ter aquilo que são coisas que lhe levam à propensão de cair nesse pecado, devem ser evitadas. Se você tem problema com, por exemplo, de ver no computador, sempre deixa o computador num local visível da casa, sabe? Se o problema é no celular, tenta criar mecanismo de que você não vá fique sozinho com o celular no quarto. E é interessante também que não só cortar coisas, mas preencher com coisas que edificam. A palavra de Deus, a leitura de bons livros, oração, ter tempo de oração. Comunhão também, né? Coisas que preencham também, porque a ociosidade também é um grande problema. Agora, lá em Provérbios 28:17, né? Aliás, 13, diz que o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É interessante se confessar a Deus e, como a gente comentou no início, procurar ajuda também de alguém com que você possa confessar aquilo e pedir ajuda em oração com um cristão, alguém confiável e experiente também. Olha, o tempo passou rapidinho, mas o recado foi dado. Então essa amiga pornografia não é amiga, é uma inimiga. Inimiga da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito. Deve ser jogada bem longe. Amigo, né? Amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Pastor, muitíssimo obrigado, que Deus lhe abençoe. Espero que tenhamos outros momentos aqui no podcast. Inácio, forte abraço. Valeu! Um privilégio estar aqui com vocês. Deus abençoe cada um que ouviu sobre esse assunto e que Deus realmente possa estar agindo. Se você tem problema nessa área, eu quero lhe dizer que em Jesus Cristo há plena libertação de qualquer pecado. Deus abençoe cada um, meus irmãos. E esta foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.